Ok, pessoal, bem-vindos de volta. Este ensino vai lidar especificamente com considerações e gerenciamento de risco. Este módulo, espero, será um pouco mais um lembrete do servidor sobre como devemos encarar o risco e como podemos gerenciar o risco para sobreviver e ter longevidade em nossa negociação. Tudo bem, talvez você tivesse isso em mente quando começou a negociar. Afinal, o cara que sentou com você antes disse: Ei, essa metanfetamina é tão boa que você arrisca 10% do seu patrimônio. Isso vai lhe render dinheiro. Ok, se você tiver saldo de capital de cifrão 10 mil, você vai arriscar 10% agora a primeira perda que você há. Sume adivinha o que você acabou de tirar 1.000. Nossa perda, o sistema diz continue arriscando 10% então. O que você faz? Você ganha qualquer coisa, você pega a próxima taxa estrondo, você atinge com 900 Horácio. O patrimônio agora está em $8.100, 3 perdas, você atingiu com outra perda de $1. De caça-batazu as contas não $7.290, isso continua pelo que poderia ser FAQ. E uma entrevista na negociação de qualquer 8 perda de corda 8 perda de cordas que é absolutamente realista, pessoal. Não importa o quão bom trader você seja. Você vai ter isso na cabeça, um dia precisa estar preparado para isso se você vai arriscar 10% do seu patrimônio simplesmente porque você acha que vai ser acertando na próxima negociação e você está em Dr. Aldon, há um impacto psicológico pelo qual os traders passam e nós mais ou menos negamos os aspectos técnicos que podem estar indicando que estamos em uma negociação que não vai dar certo. Mas não vamos deixar isso de lado. Começamos a lutar com o mercado porque... Ei, você sabe que estaremos certos e será tão bom quando estivermos e podemos dar o dedo do meio para não sermos rudes com a tela. Você sabe, corta a tela, você sabe dizer que eu te peguei. Eu peguei meu dinheiro de volta. Todo mundo quer ter aquela sensação difícil. Você sabe aquela sensação de conquistar mercado e vencer o cara que tirou o dinheiro de você da última vez. Todo mundo quer ir para a endzone, bater a bola no chão e fazer a dança da vitória deles e tudo mais. Mas isso não funciona neste negócio e eles vão te entregar a cabeça em uma bandejada e você der a eles a oportunidade de pegar seu dinheiro. Em grande parte eles ficarão mais do que felizes em tirar lo de você se você apenas pegar uma oitava sequência de perdas. Aqui é seu patrimônio de $10.000, sua Ontagencai $5.217. E isso é 52%. 52%. Pessoal, vocês acham que podem fazer 8 negociações em uma única semana? Do jeito que alguns de vocês nesses fóruns negociam? Isso pode acontecer em um dia. Agora, não estou dizendo que a maioria de vocês os caras não arriscam 10%. Você sabe, mas existem alguns neófitos que entram nesse negócio e acham que vão conseguir fazer isso. E eu sinto muito, mas você sabe que talvez você saia do portão e algumas vitórias e pense, cara, sim, estou arriscando 10% e olha, está realmente funcionando bem. Mas cara, estou te dizendo isso. Esse ciclo leva à destruição. Tudo bem, apenas 8 negociações. Olhe para isso, se você tiver 8 perdas, você está esmagado e isso é um grande empate. Sem falar no emocional impacto e seu patrimônio mental, porque não estamos apenas negociando com dinheiro. RO real tangível em nossa conta. Essa base de patrimônio não se limita a constituir $1 em termos de você tem uma quantia de dinheiro em sua mente o que você realmente está disposto a absorver arriscado. Você pode ter colocado o cifrão 10 mil na conta. Mas cara, você realmente não quer perder 4 mil. Então que você está realmente negociando com $4.000? Esse é o seu capital mental. Então falaremos mais sobre isso quando entrarmos na construção de riqueza. Gestão. Mas por enquanto entenda que arriscar 10% não deveria ser uma escolha fácil para você. Você não faz isso, ok, talvez você fique tão desanimado com 10%. Mas ei, você sabe que não tem muito medo de correr riscos com 5% para os comerciantes. Você sabe que é possível para você $10.000 iniciando a conta. Ok, primeira perda, 5 em nossa perda. Agora azul a conta cai para $9.500. Você faz isso por algumas séries de perdas. Você sabe, na quinta perda,
Ok, agora seu contador é reduzidos a $7.737. Mas aí você vai conseguir voltar e não vai dobrar 5% de risco em cada negociação. Bem, com a perda típica padrão de 8 cordais que pode acontecer com qualquer um. Não estou dizendo que você terá isso uma vez por mês. Não estou dizendo que você vai ter isso. Você sabe 3 vezes por ano. Mas isso vai acontecer eventualmente se você estiver neste negócio por qualquer período de tempo vocês. Oferirá uma sequência de 8 perdas. Isso vai acontecer se você tivesse o risco de 5% por bandeja começando com o saldo do patrimônio líquido. E do de cifrão 10.000 seu patrimônio líquido será reduzido em até $3.016 ou uma redução de 30%. Você consegue suportar isso? Você consegue imaginar pegar uma característica em uma única semana e ser reduzido em 30%? Deixe-me contar algo que fiz que eu fiz isso. Ok, e é absolutamente desmoralizante porque se você sair do portão pensando forte. Sim, cara, eu vou acabar com isso. Oh sim, você vai acabar com isso. Tudo bem, você vai acabar com sua conta ok e você vai ficar sentado aí e ficará deprimido fim de 100. Ano inteiro você vai passar por cima possivelmente adicionando mais dinheiro quando essa não é a respo. Esta resposta é controlar a quantidade de dinheiro que você coloca e controlar a si mesmo é muito difícil. Se ou quando você está em um de rebaixamento se você é um novo trader estou falando por experiência o que? Quando eu me envolvi com commodities. Eu estava negociando, você sabe. 5 e 6, 7 contratos de Chicago retratando trigo e realmente meu equilíbrio realmente deveria estar trabalhando com um contrato de senhora e eu não vou entrar em contratos e especificações para commodities, mas estou apenas dizendo que eu estava alavancando demais e a pior parte disso é que eu sabe. E aqui estava alavancando demais e quando eu estava perdendo não doeu o suficiente eu ia estar certo eu. Estava impondo minha vontade no mercado e eu estou te dizendo você vai perder fazendo isso. Vai te machucar fazendo isso você não ganha nada com isso. Exceto miséria e depressão acredite em mim. Eu usei ok, então 5% de risco é absolutamente demais. É loucura, não faça tudo agora. Vamos dar uma olhada nos comerciantes típicos pensavam que essa era a mentalidade padrão de todos os comerciantes. Se você ler isso em todas as fazendas e em todos os livros todos nós dizemos e eu pregue. E para não arriscar mais do que o retratado. Tudo bem, vamos dar uma olhada no trader 1 aqui em cima. Ok. Você tem um trader começando com um saldo de patrimônio de cifrão 10.000 e ele vai arriscar 2% por negocie. Lê corre para a inevitável perda de 8 cordas. Isso vai acontecer bem, a conta cai após 8 perdas. $1.318, porcentagem total de redução de 13%. Sim, você provavelmente poderia suportar isso. Quero dizer, a maioria dos traders poderia absorver isso. Certamente novas negociações porque elas estão lá invencíveis e eles eventualmente estarão na próxima sequência onde eles fazem 100% de precisão. Então isso é absolutamente. Você sabe dentro do reino do conforto para a maioria das pessoas se eles têm um saldo de patrimônio de $10.000 e o único drawdown. Você sabe $1.300 a maioria das pessoas consegue absorver isso. Mas vamos inverter o roteiro por um momento. Olhe para o trader. Ok, ele começa com $10.000, e ele está começando com 2% de risco. Observe o que acontece. Sua primeira perda 2% é 200 horas. De repente ele tem um problema. Ele absorveu uma perda. Algo vai acontecer na mente deste trader que não aconteceu na mina do primeiro. Trader, então em sua próxima negociação ele perde apenas $98. Mas ainda é uma perda, então na próxima negociação ele leva o que uma perda de cifrão 48 olha logo após. 3 perdas a diferença em termos de patrimônio onde estamos essencialmente no mesmo bairro. Mas veja o que acontece durante o período das 8 perdas do trader. Após 8 perdas destringue sua conta. Cai $538, porcentagem total retirada 5%. Você vê alguma diff?
Pensa aí. O que você acha que o trader fez diferente que o trader 1 não fez? Número 1, ele identificou de que ele não é perfeito. Ele identificou ela melhor em deferências moças que estão assistindo. Esta área, desculpem moças. Sou um trader aqui em nosso estudo de caso quando ele absorve uma perda. Ok. Ele só pega uma para fazer isso. A primeira perda imediatamente ele corta seu risco pela metade. Então ele não está mais arriscando 2%. Então agora ele tem 4. Todas reduzidas a 200 choras. Então ele arrisca quando a próxima negociação quando o patrimônio líquido dele está em $9.800. Ele vai arriscar 1% por negociação. Agora ele assume outra perda. Ele fica em 1%? Absolutamente não. O que ele faz? Ele cai para metade de 1%. Então na próxima negociação ele tem uma perda de cifrão 48,50. Meu Deus, pode pegar isso se você tem 9.700 na sua conta e você pode perder cifrão 48, você pode perder $50. Se você não está perdendo sono por isso, se você pudesse usar se você perder o sono por esse tipo de pé. Rada com saldo de capital de $9.007, pare de negociar. Não é para você, vá aposte nas corridas de cavalos e você pode jogar na loteria. Algo assim, mas estou lhe dizendo que você tem que assumir algum tipo de risco. Você sabe que isso vai de acordo com tudo o que foi discutido no início das isenções de responsabilidade. Quero dizer, você tem que entender que vai perder dinheiro neste negócio e se você não se sente confortável em perder dinheiro de forma consistente. Onde você não é perfeito, o ponto principal é parar de negociar. Ok. Eu tenho perdas, você terá perdas também. Não posso te ensinar como negociar perfeitamente sem perdas N. Ninguém pode. Você não vai conseguir encontrá-lo e esse é o graal que você está procurando. Ele não existe, acredite em mim. Ele não existe porque eu pagaria tudo que tenho por ele, não é, confie em mim. Então vamos manter esse trem rolando aqui. Ok, depois que ele reduz seu risco de capital para metade de 1%. Ok, ele tem outra perda, a quarta perda. Ok, $48,27. Bem, ele tem outra perda. Ele fica na metade de 1%. Veja o que acontece no final de suas 8 perdas. Ele ainda tem uma grande quantidade de seu patrimônio inicial à sua disposição e sofreu 8 perdas. Ele não teve uma negociação vencedora ainda. Agora compare isso com o trader 1. Esse cara, ele perdeu 13 trader de $100. Ele perdeu apenas $538. A queda de 5% é absolutamente tolerável em qualquer negociação. Quero dizer, você vai sofrer 5%. Meu Deus, 5%. Você sabe que é isso que você está tentando fazer você saber em um dia algum de vocês que estão negociando você tem que controlar seu risco. Ok, se você tiver uma perda. Reduza seu risco, se tiver outra perda. Reduza seu risco, negocie e caia para 0,5% agora. Se você tiver 5 ou 6 negociações, então você perdeu 0,5%. Reduza para 1/4% ou o que for adequado ao seu apetite de risco, é isso que você tem que fazer, mas você tem que ir para o outro lado. Você não faz downloads médios, você não pegar bem. Eu perdi 2% risco médio por agora porque tudo o que é preciso é uma negociação e eu vou recuperar isso. E pagar, talvez até mesmo ganhar os 2% que eu esperava ganhar na negociação anterior que perdi. Ou eu só tenho que ganhar. Você sabe, metade do que perdi em termos de pips nas últimas negociações que eu arriscar forçar não F. Faça isso, pessoal, eu fiz isso, eu estou dizendo eu fiz isso concedido, eu vou te dar isso e eu vou ser justo. Houve momentos em que no começo eu fiz isso e deu certo a meu favor. Mas quando tentei mais tarde, ele me destruiu, nunca mais me devolveu. Levou mais e levou mais e levou mais, estou lhe dizendo que é um jogo de perdedores. Acredite em mim, eu sei disso por experiência própria. Isso nunca dá certo com o tempo. Não acontece, ok, então não faça isso se você tiver uma perda. Corte seu risco, corte seu risco. Corte seu risco, tudo bem. Agora vamos supor, vamos esticar isso um pouco. Tudo bem, o trader 1 teve um drawdown de $1.300.
Ok, em 8 perdas, nenhuma negociação foi vencedora. Todas as 8 foram perdedoras. Bem, olhe para o trader 2. Vamos supor por um momento que é o cara certo e ele teve uma fase ruim. Você sabe que ele tem alguns problemas na vida pessoal. Você sabe, das 9 às 5. O deixando estressado, seu chefe o está deixando louco. Você sabe que ele está apressando as negociações. Ele não está seguindo o sistema. Ele não está se sentindo bem. Ele está gastando muito tempo formas e não realmente estudando os gráficos é algo que o impede de dizer. Disciplinado ok, ele não está batendo em todos os 4, você sabe em todos os cilindros algo está erra. Do talvez ele tenha um sistema não funciona, talvez ele seja um dobrado, ele não abandonou seus maus hábitos. O ponto principal é que ele não é um negócio lucrativo ainda. Veja o que o traidor 2 pode absorver. Ele pode absorver 3 vezes a quantidade de perda que o traidor 1 pode. Seguindo a mesma abordagem. A primeira perda arriscando 2%. Ele só retira a segunda perda de $9.800 arriscando 1% agora porque ele reduziu seu risco. Ele só perde $98. Sua redução vai para $9.700 em sua conta. Agora ele está em meio de 1% e ele permanece lá ok o tempo todo até 24 perdas. Este cavalheiro ou jovem senhora poderia ter uma sequência de perdas de 24 perdas e ainda ser menor do que o primeiro trader PE. Sei que este rapaz ou moça pode ter 24 negociações perdedoras e ainda ter perdido menos do que o primeiro. RO Trader em uma negociação porque ele não aumentou sua exposição ao risco. Você tem que controlar a quantidade de risco em sua conta. Se você não fizer isso, ninguém está fazendo isso por você. Eu não posso fazer isso por você. Sua esposa não pode fazer isso por você. Seu marido não pode fazer isso por você. As crianças não podem fazer isso. Um corretor certamente não vai fazer isso, ok? Então você tem que ter isso no seu plano, tem que ser afixado na parede, tatuado na sua mão, tem que estar na sua testa. Então quando você se vê no espelho, você vê isso o tempo todo. Controle de risco eu não posso enfatizar o suficiente em ninguém fala sobre isso o suficiente. Você tem que fazer isso, você absolutamente tem que fazer isso, ok? Isso vai te dar o efeito Viagra, não para ser grosseiro. Mas isso lhe dá o poder de permanência que você tem para ser capaz de absorver perdas. Então estou dizendo a esses bancos que eles são implacáveis. Tão bons quanto meus métodos. Eu ainda sou esbofeteado às vezes. Ok, isso vai acontecer agora. Concedido. Ok, provavelmente não vamos ganhar muito dinheiro com isso. Claro, tudo bem, mas há uma estratégia que estamos sugerindo que vai longe em termos de uma carreira lucrativa, ok? Se você pode absorver 24 perdas tem apenas 12% de redução. Você está controlando o risco. Não há trader lá fora, ok? Que pode bater no peito e dizer que negociou há 8,10 anos, ok, e nunca tive uma perda de 8 cordas. Ok, estou lhe dizendo que eles não. Não, isso é um unicórnio, eles não existem. Ok, então você terá pontos fortes ou perdas. Estou lhe mostrando como eu nunca tive 24 perdas. Vou lhe dar isso. Nunca tive uma sequência de 24 perdas. Mas eu te dei um escudo. Ok, eu te dei uma mentalidade quando você entra nessa arena e arrisca seu capital e arrisca seu dinheiro. Essa é sua única defesa. Isso aqui, ok. Não são os sinais de negociação. Ok, não é a quantidade de dinheiro que você coloque na conta para começar. É a quantia de dinheiro que você coloca, porque o que quer que você ofereça a eles em suas mãos com as palmas abertas, eles vão aceitar se puderem. Então se você der a eles uma grande porcentagem disso, tudo o que você está fazendo é atraindo mais interesse em tirá-lo de você. Ok, então a maior parte da história é se você tiver uma perda. Reduza seu risco se você olhar se você tem uma perda novamente. Você corta seu risco e cai para meio de 1%. Ok, e você fica lá até que tenhamos uma reviravolta no patrimônio. É quando você começar a ganhar dinheiro. Herói começar a ser lucrativo. Ok, há uma maneira de voltar à exposição ao risco original. Digamos que sua exposição máxima ao risco é de 2% por negociação. Ok, como compensamos isso? Como voltamos a esse ponto? Bem, vamos falar sobre isso agora.
Como? Seguimos em frente com essas informações. Ok? Bem, quando sofremos uma perda, a primeira coisa que você quer fazer é, em primeiro lugar, reduzir o risco. Dinheiro de volta. Não, você corta o risco, porque você já tem um estado de espírito em que você se sente vitimizado, ok? Não importa quanto tempo você está negociando. As perdas ainda não tiveram impacto, ok? Não gosto de perder, odeio perder, ok? Porque meu método ganha mais do que perde quando isso acontece, eu não gosto. Ok, mas eu não me culpo por isso e entro. Eu disse, bem, você sabe que perdi $500, vou ficar intrigado e vou tentar. Você sabe ganhar cifrão 2.000 na próxima negociação porque perdi 5. Quero receber 4 vezes mais dinheiro de volta. Quero fazer isso na metade do tempo. Anos atrás. Mas não precisou mais fazer isso. Ok, e você não precisa fazer isso agora se você não adotou esse mau hábito. Isso, eu espero que você não faça isso. Então, se você tiver uma perda de 2% na próxima negociação, você assumirá apenas 1% de risco agora. Se esta negociação resultar em uma perda, a próxima negociação assumirá apenas 1% de 1%. Ok, você só arriscará meio de 1% por operação até que você tenha feito pelo menos 50% da redução da Q. EDA do patrimônio líquido da operação arriscando 1% do patrimônio líquido. Então, em outras palavras, a operação que você perdeu quando estava arriscando 1%. Seja qual for esse valor, digamos que você precisa de $500 para ganhar $250 arriscando meio de 1% antes de poder negociar até o nível de risco de 1% por negociação. Ok, agora você vai arriscar 1% por negociação até fazer pelo menos 50% da queda do Pará. Trimonial que você usou quando arriscou 2% por negociação. Ok, então, novamente, se você está arriscando 500 horas quando estava arriscando 2% com risco de 1%, você precisa ganhar pelo menos $250 antes de voltar a arriscar 2%. Se perder, você volta para esse sistema novamente. Você cai corte ao meio, corte ao meio, corte ao meio e agora você tem a oportunidade de dar um passo para trás e dizer ok, eu posso levar alguns golpes. Posso ser derrubado, mas não vou ser tirado do jogo. Ok, então agora espero que com esta apresentação você pode respirar. Há uma maneira de fazer isso. Pessoal, ok, e é assim que é feito. Você não pode permanecer neste negócio sem controlar seu risco. Essa é a moral, vamos seguir o plano de jogo. Seguir o método de controle de risco usando esta abordagem eu garanto absolutamente ok você quer os. Agrado Graal, este é o Santo Graal. É isso. Você tem que ter um escudo neste negócio. Senão, seu dinheiro vai vir para mim. Vai para os bancos centrais. Vai para os caras que sabem como fazer isso. Ok, porque eu vou estar no jogo daqui a anos. Você sabe, e eu ainda vou aplicar essa abordagem quando eu tiver perdas. É assim que eu faço, é isso que me manteve no jogo por tanto tempo. Está acontecendo ser um conceito que eu considero mais próximo de mim porque isso é mais importante de o que meus sinais de entrada. Isso é mais importante do que meu acesso. Essa é a chave absoluta para o sucesso a longo prazo em carreiras em treinamento.